De volta com os analistas. Eu queria abrir esse bloco falando sobre municipalização, pois tem se buscado muito nos últimos tempos a municipalização do trânsito. Sim. Né? As prefeituras não gostavam muito de se responsabilizar por essa parte não, né, diretor? E nós começamos a fazer um trabalho, olha, só para você ter uma ideia. O Código de Trânsito Brasileiro ele é de 1998. E lá o Código de Trânsito Brasileiro, ele coloca taxativamente, não é uma faculdade do gestor municipal, é uma obrigatoriedade, né? O gestor municipal de gerir seu próprio trânsito. Então nós temos assim 20 anos de inadimplência de uma obrigação legal. E os números atuais, Detran, 217 municípios, somente 60 inseridos no Sistema Nacional de Trânsito. Então, a partir de final de 2017, durante todo o ano de 2018, o Detran faz parte de um grupo de trabalho que foi formado pelo Ministério Público Estadual, com vários parceiros, PRF, Polícia Militar do Estado do Maranhão, FAMEM, a magistratura, SOS Vida, ou seja, tem sociedade civil também engajada, e nós todos estamos trabalhando eventos e uma forma de ajudar, não só de apoiar, mas também de dizer ao gestor municipal que ele precisa cumprir essa obrigatoriedade. Ele precisa, como um pressuposto de organização social, de melhoria do traçado urbanístico de sua cidade, de educação e principalmente de saúde. 70 beirando aos 80% dos leitos hospitalares do estado do Maranhão, eles são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito, notadamente acerca de motocicleta. Então é muito importante que o gestor assuma essa responsabilidade, né? A cidade ela passará a ser mais gerida, mais organizada e, além de tudo, a economia para o município e para o estado será muito grande. Então, nós temos trabalhado muito a municipalização de trânsito. Quero dizer para vocês que esse não é um problema específico do Maranhão. Esse é um problema, o percentual que nós temos de municípios inseridos no Sistema Nacional de Trânsito, ele fica em torno de 33%, e esse percentual, salvo algumas variações grandes, é o mesmo que se mantém com relação a outros estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. As regiões com maior dificuldade e com menor índice de municípios gerindo seus trânsitos são exatamente nessas três regiões. Quando nós pulamos para Sudeste, nós temos um aumento maior de gestores cumprindo suas obrigações. Chegamos no Rio Grande do Sul com 98% de municípios já inseridos no Sistema Nacional de Trânsito. Falando em municipalização, Larissa, São Luís aí está discutindo o novo plano diretor da cidade, né? E a gente sabe que o plano diretor envolve muitas questões, principalmente o trânsito. O Detran foi chamado para essa conversa, foi chamado para as audiências. Como é que está? Existe essa sinergia, essa preocupação com o futuro das nossas vias aí em relação ao plano diretor? O Detran não participou da discussão do plano diretor, né? Não participou. Nós temos uma sinergia com relação a alguns projetos que são desenvolvidos comumente, né, de forma conjunta pelo Detran e pela ESMTT. E fazemos isso em uma série de campanhas educativas, em iniciativas de fiscalização que nós fazemos também de forma conjunta. Mas, respondendo especificamente à sua pergunta, o Detran não participou das discussões do plano diretor, não. Não está participando até agora. Mas você acha que devia? Eu quero dizer que aceito todos os convites, né? E vocês estão vendo, eu não sou uma pessoa que fala pouco, né? Então eu gostaria também de dar contribuição em nome do Detran Maranhão. Pode ser que esse convite venha num momento mais adequado, quando... Vamos torcer para isso, né? Acho que é importante. Participação do Detran. É importante a prefeitura chamar os órgãos aí, mas o trânsito é importantíssimo. E tocando numa outra feridazinha, Larissa, o trânsito no centro histórico. A gente sabe aquelas discussões eternas que ferem o patrimônio, as ruas estreitas, os carros ali, né, a necessidade de quem habita o centro ali de estacionar e trafegar. Como é que o Detran enxerga isso? Existe algum projeto de regularização, de tirar ali, criar-se uma via alternativa?
O Detran também participa dessas discussões, nada em relação a Não. isso? Existe assim, ainda existe uma dificuldade muito grande em se definir os limites de competência, né? E o Código de Trânsito Brasileiro ele colocou competências muito específicas para a União, para o Estado e para o município. Então, por exemplo, logo que eu assumi o Detran, em 1996, as pessoas mandavam o WhatsApp para mim, ou me ligavam: Larissa, olha, o sinal da rua tal com a rua tal não está funcionando. Essa não é uma competência do Detran Maranhão, essa é uma competência da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a SMTT. Exemplos de competências que são próprias da SMTT e que as pessoas muitas vezes confundem: estacionamento, sinalização semafórica, seja ela horizontal, seja ela vertical, né? Toda a parte de definição, de retornos, de canteiro central, de mão, de fluxo, tudo isso é SMTT. O que o Detran faz? Fiscaliza. O Detran, isso aí, a competência gerencial, ela vem acompanhada da fiscalizatória. Então, essa como uma competência da SMTT, e quem tem o poder de fiscalização também é a SMTT. O que o Detran faz? E o que o Detran, quais são as competências do Detran? São aquelas interligadas à habilitação e a veículo propriamente dito. Se eu puder sintetizar, são aquelas que lhe dão ou lhe outorgam a permissão para conduzir um veículo automotor nas diversas categorias, a retirada dessa permissão e dessa habilitação, a renovação dessa concessão, que é uma concessão, se dirige, o conceito básico é que isso é uma concessão do Estado para cada um de nós. Então, a forma como essa concessão é dada, como ela é renovada, como ela é suspensa ou como ela é cassada, isso é responsabilidade do Detran Maranhão. A forma como eu registro, licencio, transfiro um veículo, também competência do Detran Maranhão. Pois é, assim, a opinião, né? Eu entendo a questão do limite da competência. Mas há uma procura, por exemplo, é o Detran que sabe, por exemplo, quantas punições a infrações cometidas ali por estacionamento irregular, trânsito. Isso ali não devia auxiliar esse banco de dados na formulação de novas regras para a ocupação do trânsito, né? Assim, acho que devia ter essa sinergia entre os órgãos ali para buscar esses dados ali e ver o que a cidade está precisando. Mas esses dados, eles são disponibilizados não só para os órgãos públicos de modo geral, como para cada um. Caso você entre e tenha curiosidade e entre no site do Detran Maranhão, qualquer pessoa pode olhar a incidência, qual foi a infração mais cometida, em que período, né? Isso inclusive, o Detran tem a obrigação de tornar público, né? Então, essa utilização, tanto que, por exemplo, aos órgãos municipais de trânsito é dado o poder de entrar no banco de dados do Detran exatamente para poder fazer esse tipo de consulta. No passado, a senhora advogou para o Sindicato das Empresas de Transporte, antes de estar diretora do Detran. Hoje, distante dessa realidade que vivenciou muitas disputas entre empresas e rodoviários, né, muitas reuniões, sua visão do trânsito de São Luís hoje, como simples condutora? A minha visão, a primeira coisa que eu não me afastei tanto não, porque eu ainda tenho alguns laços afetivos, passei 23 anos lá, não tenho como me afastar dessa forma. Mas, assim, o trânsito de todas as grandes capitais, né, elas são trânsitos que se tornaram complexos. Utilizando um paralelo, porque eu estava lá ontem, Brasília foi projetada para um número X de veículos. Hoje em dia, conversando com pessoas da área do trânsito do DF, me dizendo o seguinte: olha, Brasília tem 10 vezes mais veículos do que o que se pensava em 1960, quando Brasília foi projetada. Imagina cidades não projetadas, como é o caso de São Luís.
Né? Quando São Luís, o embriãozinho, o Forte La Ravardieres, em 1612, ele foi fundado, não se imaginava nunca que nós teríamos a quantidade de veículos que nós temos circulando em São Luís. Com um detalhe, nós temos um patrimônio, que é um patrimônio importantíssimo, não só para o Maranhão, não só para o Brasil, como para o mundo, e esse patrimônio precisa ser preservado. E ali, quando aquelas pedras sabão foram colocadas, não se imaginava que nós teríamos ônibus, que nós teríamos caminhão, que nós teríamos caminhonetes, carros, o que quer que seja, né, de veículo trafegando. Então, não é fácil gerir uma capital brasileira e é mais difícil ainda gerir capitais ou cidades que tenham as características próprias que São Luís tem. Agora, se você me perguntar de modo geral, as capitais têm trânsito, hoje em dia, durante muito tempo, eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar nessa área de trânsito e transporte, há alguns anos atrás, que eu também não vou, décadas atrás, não vou dizer para vocês, para não calcularem minha idade, nós tínhamos uma cidade modelo, que era Curitiba. Tudo em Curitiba era o melhor, né? As paradas, o transporte, a sinalização, a pavimentação, o planejamento, projetado também, diga-se de passagem, trata-se de uma cidade projetada também. Tudo em Curitiba era melhor. Hoje em dia, se você for conversar com um curitibano, ele vai dizer que existe um caos no momento de rush, né? Porque é difícil gerir. E aí nós temos que fazer uma meia-culpa, que o planejamento do Brasil nas décadas de 60 e 70, com o privilégio do transporte rodoviário em cima de todos os outros modais de transporte, foi um equívoco. Né? Não se investiu em hipótese nenhuma no transporte rodoviário. A questão do transporte de passageiros, ele ficou relegado, e o que se queria para fomentar a indústria automobilística e o patamar rodoviário, o modelo rodoviário, que se pensava ser o correto na ocasião, se incentivou outros tipos, que é o transporte individual. Mas isso aí também, né, Larissa, deve-se muito ali ao golpe militar, que os militares da época ali, né, venderam aquela ideia do sonho americano. E o Henry Ford lá lucrou muito com isso, né? Porque se despejou que o sonho brasileiro, o sonho americano era ter um automóvel. E isso houve, né, uma febre no país. Até hoje em dia se consome muito esse modelo americano de automóvel, aquela coisa toda. E se deixou de lado o transporte público. Porque isso é uma corrente totalmente contrária ao que é na Europa, que são civilizações, né, muito mais tempos, mais avançadas, né? A gente consegue hoje diminuir essa herança cultural com a internet, com a globalização, mas são experiências de 1.500 anos acima do Brasil. E assim, como você falou, é muito difícil gerir um trânsito, porque ele cresce desordenadamente, são pessoas ali que são sujeitas ali a perturbações psicológicas, estresse, coisas normais do ser humano que acontecem passando ali para o trânsito, para a vida ali. Mas é um desafio muito grande e eu fico feliz, né, de ter, né, uma mulher preparada, né, até para quebrar um pouco esse estigma machista, né, do trânsito, né, do controlado por homem, mas só não pode deixar de a gente brincar aqui, né, Juninho Guará, do nosso bloqueio. Compartilha aí. Uma brincadeira de quem tira o papel. Então, para começar, vamos ao primeiro nome para a Larissa ali, com Elton. O senador Everton Rocha. Compartilho com convicção. Tem muito atuante o Everton Rocha. Extremamente atuante, é um trabalho, ele é dedicado, ele estuda, ele é aplicado na função que o povo e no mandato que o povo delega. Ele é uma pessoa que eu gosto, tenho uma amizade pessoal com ele, com a família, que remonta, anteriormente era o meu falecido marido, Gerry, que já era do PDT, que já era muito amigo, e eu herdei essa amizade. Então eu compartilho indiscutivelmente. Diga-se de passagem que vai fazer um excelente mandato de senador, como o fez quanto deputado federal.
Vamos ao segundo nome. É o nosso governador Flávio Dino. Com convicção também, né? Com absoluta convicção. Eu trabalho e tenho a honra de trabalhar com um governador sério, honesto, competente, dedicado. Né? É um orgulho muito grande. E é um orgulho muito grande também quando nós saímos dos limites do Maranhão e a curiosidade que as outras pessoas têm com relação ao Flávio. Eu faço questão de dizer que é um governador dedicadíssimo, um governador competente, uma pessoa extremamente abalizada. Ele é um chefe que pega no pé? Pega no pé. E outra coisa, eu costumo contar, ele talvez nem goste que eu conte, mas ele me mandou uma mensagem. Não foi de madrugada, né? Uma vez ele queria saber alguma coisa, mandou 11 horas da noite, eu confesso que durmo cedo, razoavelmente cedo. E eu só fui olhar quando acordei lá para 5h30, 6 horas da manhã. Aí eu disse, não, se ele mandou às 11 horas, eu vou responder às 5h30, 6 horas da manhã. Crente, respondi, deixei o celular, saí para fazer alguma coisa, tomar uma água, alguma coisa, acho que até no banheiro. Quando eu retornei, ele já havia respondido de volta. Então, uma pessoa que eu acredito, fico na dúvida até em que horas ele dorme, tá? De tanto trabalho, que a carga, tamanha que é a carga de trabalho dele. Então, compartilho com certeza. Vamos ao terceiro nome. O secretário Jefferson Portela. É uma outra honra trabalhar com ele também. Eu tenho uma afinidade de ética, de correção, de conduta muito grande com o Dr. Jefferson. E tenho uma também, não tenho outra palavra que não dizer, é uma honra trabalhar com ele, fazer parte da equipe dele. Muitas pessoas anteriormente não sabiam nem sequer que o DETRAN estava no organograma da Secretaria de Segurança Pública, e aonde eu vou, eu faço questão de dizer, o DETRAN, ele faz parte do organograma da Secretaria de Segurança Pública, conjuntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com o Corpo de Bombeiros. Então, é um secretário que apoia, ele está presente em todas as ações do DETRAN, ele valoriza todas as ações do DETRAN. Eu acredito que anteriormente nós não tivemos uma relação tão boa DETRAN e Secretaria de Segurança Pública como temos hoje em dia. Obrigado, Larissa, por ter vindo aí, os esclarecimentos, muito bom bate-papo, né? E fico feliz de saber que existem mulheres competentes aí à frente do nosso trânsito, né, JF? Com certeza. E fico feliz também de ter participado. Deixo o recado já para o Geraldo, que a doutora Larissa gosta muito de participar dos programas. Ela pode ser convidada outra vez, porque, Geraldo, nós não esvaziamos ela nas questões envolvendo o DETRAN, porque tem muita coisa ainda para ser falada. Pode ser trazida aqui novamente, tranquilamente. Agradecer também a participação e pelo convite, Natália. Então, obrigado. Até amanhã, pessoal, né? Recuperações aí, Geraldo, né? Fique com a asinha aí, descansada aí, para não atrapalhar muito. Obrigada.